Tá, o Cacau fez mó surpresa e eu tô terminando o negócio. Eu tô. O que é? É uma surpresa? É Na uma verdade é que eu tarefa? tinha, eu tinha que ter terminado isso antes, mas eu resolvi adiar e só terminei agora. Mas agora Olha vamos aqui. lá. O Muito quê? bem, senhor Bibo, eu tenho uma ideia pra gente fazer a nossa abertura aqui hoje. Não, eu vou até acender a luz, peraí. Tô emocionado. Peraí, que eu vou Ah, precisar tu ia de... precisar de uma luz, né? Tu já comprou, já sei, tu comprou uma luz pra te iluminar, Não, não não é isso? comprei luz, Ah, caramba. porque a luz é a palavra. Amém. É. É o seguinte, Hum. nós vamos descobrir hoje quem é o seu autor teólogo preferido, Ah, eu ok? odeio essas coisas, eu odeio. Então eu tenho aqui uma lista Um de escritores quiz. Ah, cristãos. ai, Não, não é, cara. não é, não é quiz, não, não é quiz, não. Que aqui Ah, eu até não, quiz. não é capricho. Hum, Eu tenho uma lista aqui de escritores cristãos e eu colocarei hum. um em sequência do outro. E? Só que eu vou falar um e depois o outro. Você fala entre esses dois quem ganha, na sua preferência. Ok? Ah, entendi. Eu vi a galera fazer isso de filme. Ah, podia fazer de Isso, tem filme, de né? filme, tem de comida, tem de um monte de Tá, coisa. vamos de teólogo. Mas não vamos fazer de filme nem de comida por dois motivos. Pelo Ah, mesmo motivo. Porque só ah, o seu gosto sobre filmes e comida é péssimo. Então vamos falar só ok. sobre teólogo. Ixi, caramba. Ah, olha aí, vamos lá. Vamos ver o que que vem aí. Vamos ver o que que vem. Fiquei curioso agora. Fiquei curioso. Vai, manda, manda. Hum. Eu não sei se eu pus o suficiente pra dar um. Para Não, dar vai um, lá. Eu também não li tanto assim para dar teólogo, um vai. caldo. Pra dar Eu um nem caldo. conheço tanto teólogo assim, vai lá. Ah, eu tô aqui na dúvida. Será que eu boto mais algum aqui? Vou botar mais Ah, um aqui. Peraí, que tá, eu põe tenho um mais aqui um. que eu tenho um que é muito importante que eu não pus. Eita, olha É, aí. tem mais um Hum. muito importante aqui que eu preciso lembrar. Lembrei. Eu vou ter Lembrei. que montar um aqui pra ti também agora. Ó, tá muito variado. Tá. Tem teólogos bíblicos sistemáticos, tem escritores Hum. devocionais, Olha. pastores, Caramba. filósofos, Que é tudo isso? crente, tudo Tudo cristão, tá crente. bom? Tá, tudo tá Tudo bom, vai cristão. lá. Porque tem É, teólogo que não é crente, vai lá. tem Não, teólogo que não é brincadeira. crente, tem também. E tem crente que não é crente também. Exato, exato. Vamos lá. Ó, começou então. Vamos ver se começou mesmo. Meu Acho que Deus. peraí, Quanto suspense, gente. Meu acho que eu vou Deus do botar céu. uns de zoeira aqui. Peraí, vou botar uns de Tá, zoeira. põe uns aí, põe uns aí. Meu Deus. Depois eu te O que explico que por vai eu vou vir, colocar aí. cara? O que que vai vir? É, eu quero justificativas depois, hein? Ai, ai, ai. Eu não vou fazer você escolher entre duas pessoas péssimas. Eu ia fazer isso, mas não vou. Ah, não, pode ser, vai lá. Sei lá, eu só vou no flow, vai. Vai, Que vamos vai aqui, vir? vamos nesse aqui, acho que vai Vamos. estar bom. Vamos lá. Hum. Rodrigo Bibo de Aquino. E aí, é o Rafa que vai editar esse? Sempre o Rafa. É, o Rafa vai botar as imagens assim, igual no Instagram. Eu quero ver Tá igual bom. no TikTok. Vai Beleza? lá. Então, vamos lá. Beleza. Aí eu Bibo. fico grande. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos ver, vamos ver. Aí, Vamos lá. Bibo, Hum. John MacArthur ou Calbart? Calbart. Não, não faz a mão não, que você não sabe onde ele vai pôr. Ah, ele vai botar na minha mão. Tu falou Se John ele, mas se ele MacArthur. pôr embaixo, mano. Se ele Ah, pôr é verdade, verdade. Rafa, Não põe beleza. a mão, não. Vai, de novo. Calbart. Com certeza Calbart. Esse aqui eu botei o John MacArthur só porque eu sabia que o Calbart precisava de uma vitória. Jogou muito pesado agora, velho. Mas vamos lá. Não, é porque Continua. é que eu já li. Eu li pouco os dois. E tudo que eu li e o que o Calbart representa pra teologia, nossa, sensacional. Aí não precisa, não vai precisar explicar. É só isso aqui eu queria Beleza. justificar, porque essa. Sim, Tá, vou continuar. ok. Você queria Vai. uma vitória pro Calbart. Entendi. Isso. Calbart ou N.T. Wright? N.T. Wright. N.T. Wright ou John Walton? N.T. Wright. Nossa, N.T. John Wright ou Walton é C.S. bom. Lewis? Ah, C.S. Lewis. Ah, não, é difícil isso, cara. É Tá. pra ser difícil. Tá, C.S. Lewis. C.S. Lewis ou Chesterton? C.S. Lewis. C.S. Lewis ou Alistair McGrath? C.S. Lewis. C.S. Lewis ou Max Lucado? C.S. Lewis. Ah, foi rápido até. Achei que Pô, você ia né, demorar mais. cara, acho que só vai ter um cara que vai tirar. Só vai ter um cara que vai tirar o C.S. Lewis. Não, desse vamos ver, pódio. vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, C.S. Lewis ou Philip Yancey? C.S. Lewis. C.S. Lewis ou Tish Warren? C.S. Lewis. C.S. Lewis ou Bonhoeffer? C.S. Lewis. Olha Ó. só! C.S. Lewis ou James K.A. Smith? C.S. Lewis.
Eu sou fã do C.S. Lewis, Lewis, mas... C.S. Lewis ou Gene Peterson? Aí começa o jogo. Na verdade, mas eu vou ficar com o Lewis ainda. O Lewis tá no meu Vai pódio ficar com o ainda. Lewis ainda? Vou, aham. C.S. Lewis ou Kevin Van Hooser? C.S. Lewis. C.S. Lewis ou John Stott? E agora pegou pesado. Cara, eu vou pra mudar. Vou pro Stott. O Stott, eu gosto do Stott também. John Stott. Não sou o Zé John Bruno, mas eu gosto do Stott. John Stott ou Tim Keller? Tim Keller. Ah, Tim Keller é o cara que já tinha que ter tirado. Tim Keller ou John Piper? Tim Keller, disparado. Tim Keller ou Henry Nowen? O Keller escolheria o Nowen, mas eu fico com o Keller. Então o campeão daqui é o Tim Keller. É o Tim Keller. É que o Tim Keller é o cara que ele... O Tim Keller dialoga com o John Alton, o Tim Keller ama o Lewis, o Tim Keller dialoga bem com o... né? Dialogou com ele, trocou umas ideias com o N.T. Wright. O Tim Keller é o cara que tem uma posição no que diz respeito à origem da vida parecida com o que eu tenho, no sentido de que ele tem até a musiquinha lá com o Biologos. Não é ele não. Não, quem tem é o N.T. Wright, que tem a musiquinha. É o N.T. Wright com o... Qual Esqueci que é o nome. O Colin... Francis Collins, não é? Francis Collins, Que é o criador do projeto Genoma e tal. Mas o N.T. Wright, ele era também, né? Ele também era da teoria da evolução. Ele não via problemas, né? O cristão em acreditar na teoria da evolução. Tim Keller. Eu tinha que pensar um teu. A gente tinha que ter combinado isso. Eu ia fazer um teu. Não, mas eu quis fazer de surpresa mesmo. Poxa vida, olha aí. Então, Tim Keller ganhou. Tim Keller campeão, vencedor aqui do nosso... E você, comenta aí. Escritores, a treta escritora. Eu vou fazer um pra ti de surpresa com um assunto que não vai ser teologia. Aí Tá bom, próximo aguarde que vai ser um que não vai ser teologia. Mas no teu de teólogo, quem ganha? Aí, Keller e Bart. Você vai... Só respondo na trend. Na trend. Ai, caramba. Poxa vida. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada a Bíblia, teologia e risadas. É isso, gente. Voltamos com o BT Papo, né? Paramos aí por 2 meses, mas agora o BT Papo volta toda semana. Você vai ter o BT Papo aqui publicado às 15 horas no nosso canal no YouTube e também no Spotify e demais apps de podcast. Eu e Cacau Marx respondendo sempre uma pergunta. E hoje, senhor Cacau Marx... Deixa eu só te lembrar uma coisa que talvez você não esteja lembrando, que a gente já voltou semana passada, né? É verdade, é que agora a gente tá gravando, é verdade. Boa. Voltamos a semana passada com um episódio que já estava lá na geladeira. Na gaveta. Estava na gaveta e agora a gente voltou a gravar, então toda semana vai ter o BT Papo. E hoje, senhor Cacau Marx, nós vamos responder a seguinte pergunta. A diferença entre cristãos e não cristãos é somente, ele coloca entre aspas, moral? A pergunta, o que ele coloca entre aspas? Marx, o moral somente. ou somente? Somente. A pergunta dele ou dela, eu não sei quem, não, acho que é dele. A pergunta dele foi o seguinte: a diferença entre cristãos e não cristãos é somente moral? E aí, qual a diferença entre o ímpio e o crente? Um andar bonito, o outro é delinquente. Não, como é que é? Delinquente. Exigente. E aí, qual a diferença entre cristãos e não cristãos, senhor Cacau? É somente a moral? Eu acho que ele colocou somente entre aspas, porque não é pouca coisa, entendeu? Ou não, ou porque tem outras coisas que nos distinguem dos não cristãos. Eu acho que somente tá nisso. Ele tá perguntando se tem outras coisas. Aí o somente que ele colocou é que caso seja só isso, ainda assim não é pouca coisa, o que ele tá dizendo, né? Pode ser também isso, pode ser. Fica aí na interpretação. Pra evitar o duplo sentido, ele poderia colocar, unicamente moral. Aí, exato, unicamente. Seria uma pergunta mais elaborada, mas aí, enfim. Mas a pergunta então, é boa. É boa, mas a resposta é o seguinte: nada indica que seja sequer moral a diferença. Entendeu? Nada indica... Porque, moral, como é que tu definiria moral? Um conjunto de... Eu tô entendendo do jeito mais básico, que tá falando que crentes seguem por uma moralidade diferente ou agem de uma maneira considerada dentro da moralidade cristã, né?
superior. Isso, o cristão, ele tem um conjunto, ele tem uma forma de agir no mundo, certo? Isso. Ele tem uma moral, se fala até da moralidade universal e tal, como argumento da existência de Deus e tal, mas... Deixa eu reciclar aqui o que eu falei, então. Vai. Eu tô com uma Nossa, isso foi uma tosse? Isso é uma tosse? Que tosse espirro, né? Estranha. Tu tosse assim na frente dos outros, não? Tu tosse assim na frente dos outros, não? Não, eu tô meio... Mas, ó, é o seguinte, deixa eu reformular aqui. Eu agora fiquei na dúvida se ele tá perguntando cristão em geral ou cristão individual. Porque, cara, entre geral, cristãos, em geral, tá no plural. Em geral, os cristãos afirmam uma moralidade específica, ainda que haja moralidades cristãs diferentes. Mas cada um deles justifica que aquilo é uma moral cristã, certo? Cada um desses grupos. Uhum. Então, do aspecto geral, essa é uma diferença. Por exemplo, vou pegar uma coisa assim básica. Um cristão considera imoral realizar um sacrifício humano, certo? Beleza? Para pegar uma coisa que acho que pega praticamente todas as linhas do cristianismo. Eu sempre que eu penso que tem alguma coisa que unifica todas as linhas do cristianismo, alguém me apresenta uma que não... Não, tem essa igreja aqui que sacrifica pessoas e tal. Mas vamos pegar essa aí, né? Não acham só que é errado liturgicamente, ou que Deus não quer isso, mas acho que é moralmente, objetivamente errado. Sim, roubar é errado. Acho que tem algumas coisas que a gente pode falar, assim, alguns comportamentos. Sim, é que eu quis pegar uma coisa que fosse aprovado em outros grupos. Não no presente, mas na história, entendeu? Por isso que eu quis... Porque roubar, basicamente, toda a legislação proíbe de algum jeito, desde o Código de Hammurabi, né? Então, eu quis pegar uma coisa que... Não, tem gente que fala que tem que fazer, entendeu? Então, para pegar isso aí. Bom... O povo de Israel não sacrificava pessoas. Isso, tem uma moralidade diferente de outros povos circunvizinhos. Isso. Essa aí, mas isso é uma afirmação. É uma afirmação, é uma confissão, né? Na prática, houve sacrifícios humanos mesmo dentro do povo de Israel. Entendeu? Um abraço. A filha de Jefté mandou um abraço pra galera aí. A mesma coisa acontece no cristianismo. Você pode pensar, não, porque o cristão não faz isso e tal. E ainda que você encontre uma coisa que nenhum cristão no mundo aprove, você ainda vai ter dentro da cristandade gente que faça isso. Por isso que eu falei, a questão vai ser do geral, ou seja, da confissão que a gente tem, ou vai ser se cristãos fazem ou não fazem alguma coisa. Se cristão individual tende a ser moralmente superior ou moralmente diferente. Entendeu? Eu acho que ele não pensou tão profundamente a questão assim. Eu tenho certeza que ele não pensou tão profundamente. Eu tenho certeza que ele pensou em um desses sentidos. Entendeu? Simplesmente, um deles. Eu só não sei qual deles. Mas acho que a gente ataca então para tudo quanto é lado. Tá bom, porque assim, beleza. o que eu entendi da pergunta dele? Vou tentar trazer a minha compreensão da pergunta dele. Cara, a moral nos distingue das outras pessoas? Ou seja, um comportamento cristão, uma prática cristã, é um distintivo? É uma diferença entre nós e os não cristãos? A moral é esse diferencial entre nós e os não cristãos? Entre cristãos e não cristãos? A moral é um diferencial? Acho... Vamos pegar uns textos bíblicos aqui. Jesus Cristo falando no Sermão do Monte, ele fala que as nossas obras têm que ser como... nós temos que ser como uma cidade sobre o monte para que as pessoas vendo as nossas obras glorifiquem ao Pai que está no céu, certo? Ok. Então ali dá uma ideia de que as obras são distintas do entorno, é luz em volta com trevas em volta, né? Exato. Mas quando eu chego lá em Romanos, Paulo fala que aqueles que não têm lei cumprem a lei como se tivessem ela no coração, né? Tá certo que ali nenhum dos grupos é necessariamente um cristão, tá? Só que Paulo em nenhum momento vai dizer, nesses primeiros capítulos de Romanos, até o capítulo 11, eu tô aqui pensando, né? Ele vai dizer que é identificável essa diferença. Inclusive, no capítulo 12, ele vai falar que ele pede, então, por causa disso tudo, que eles ajam de uma maneira diferente. Entendeu? Mas eles já eram cristãos.
Paulo não disse, vocês agem de uma maneira diferente por causa disso. Vocês de fato agem de uma maneira diferente. Não. Aos Coríntios, por exemplo, ele vai falar que entre eles aconteceu algumas coisas que nem entre os gentios aconteciam. Entendeu? Aos Efésios, no capítulo 4, ele vai falar, por isso, se vocês de fato aprenderam Jesus Cristo, não ajam como os demais gentios. Então, não parece que é impossível que seja essa a prática. O que me leva a responder a sua pergunta com uma resposta negativa. Não. Cristãos não são moralmente diferentes dos outros. Deveriam ser... Provavelmente. Ainda que isso não signifique que não possa haver pessoas que não são cristãs e que são com uma expressão moral muito mais elogiável por outras razões. Por quê? Porque a moralidade social ela não é formada sempre pela Escritura. O nosso julgamento moral não é formado sempre pela Escritura. Então, o que as pessoas consideram bom, justo, verdadeiro, nem sempre é o que a Bíblia está dizendo que é bom, justo e verdadeiro. Ainda assim, aquelas pessoas são admiráveis e elas são consideradas moralmente superiores. Então, você tem que perguntar, quem está considerando moralmente superior? Se é Deus que está julgando, como a gente vai saber a partir da gente? Bom, posso saber a partir da palavra, certo? Mas a palavra me ensina a julgar desse jeito? Ou ela me ensina a olhar para mim mesmo e buscar viver a verdade? E buscar viver a verdade segundo a palavra não vai, às vezes, me afastar do que é considerado bom e justo pela cultura geral? Às vezes vai, né? Então, eu acho que não é muito útil a gente pensar o cristão dessa maneira, entendeu? Pensar o cristão ou o evangélico a partir desse excepcionalismo moral, entendeu? Eles são diferentes e tal. A Bíblia fala, às vezes, que isso acontece? Fala. Fala de um testemunho das obras? Fala. Mas, às vezes, também as práticas cristãs ou outras práticas são consideradas imorais pela sociedade geral, entendeu? Então... um exemplo disso é se você vai em Moçambique, eu não sei se é em toda Moçambique ou alguma região lá, mas eu não sei, o marido... nunca fui. Mas eu já ouvi de missionários, né? O marido ajudar em casa é um absurdo. Né? Então, já toma cuidado, hein, cara, porque Moçambique o pessoal fala português, hein? Se estiver falando errado, o pessoal vai assistir assim. Não, me corrige, não, que daí é até legal se o pessoal me corrigir, que eu já corrijo o missionário que me falou isso, né? O lance de que até me contou uma história de um missionário que teve um problema lá numa aldeia lá, porque a galera viu ele ajudando em casa, então meio que perdeu a moral, assim, saca? No sentido de que o homem não faz serviço doméstico. E é bacana o homem ajudar. Então, uma prática bacana o marido ajudar em casa, mas naquela cultura não é uma coisa muito bem aceita. E, Cacau, voltando sobre a questão da Bíblia. Vamos dar um exemplo bem simples. Jesus Cristo falando com a mulher samaritana. Boa. Entendeu? Isso seria considerado, de alguma maneira, imoral, né? Ao contrário, alguns costumes, né? Paulo, ele é acusado, né, pelos judeus de... ir contra os costumes judaicos. Se bem que ali em Atos tem uma questão sobre isso, se esses críticos de Paulo estavam certos ou não, né? Tem uma crítica sobre isso. Então, essa que é a questão. Quando eu faço essa pergunta, geralmente eu tô partindo da onde? Entendeu? Porque a gente tem uma expectativa, e eu posso falar porque eu tenho essa expectativa, e eu já tive essa expectativa, de que os cristãos tenham um jeito de brilhar no mundo de maneira diferente, tal. Isso funciona em muitos momentos. É bom que a gente busque ser gente, né, agradável no mundo, inclusive se submetendo a algumas maneiras do mundo, né? Do mundo não no sentido negativo bíblico, mas do mundo no sentido de onde a gente habita, né? As maneiras como a sociedade em geral se comporta. Então tem coisas que não são necessariamente exigências bíblicas, mas a gente, vou me submeter aqui, né? Vou dar um exemplo aqui também. Hoje eu tô rápido nos exemplos aqui. A palavra de Deus fala, por exemplo, o que eu vou fazer por causa dos grandes benefícios do Senhor? Fala nos Salmos, né? Eu estou parafraseando aqui. O que hei de fazer ao Senhor por causa dos seus benefícios? Aí ele diz, eu levantarei o cálice da sua salvação na Assembleia dos Justos e tal. É uma ideia de testemunho, né? Aí tem gente que olha isso e fala assim, não, então eu preciso proclamar a grandeza de Deus em todo lugar. Aí vai lá, pega o ônibus e aí começa a cantar louvores enquanto o cara tá no fretado lá querendo ir pro trabalho, né? Aí você fala, eu tô fazendo o que Deus manda, eu tô fazendo o que a palavra de Deus, eu tô louvando, louvar o Deus é muito bom, a palavra de Deus manda louvar e manda louvar alto ainda, mas nesse contexto você deveria buscar mais ser agradável às pessoas, né? Eu não sei se eu consigo pegar um versículo bíblico e dizer assim, tá vendo, isso aí é pecado, mas é pecado.
pecado. Caraca, olha aí, que sério, que sério. Eu não sei se o exemplo foi tão bom, mas entendeu? Então, assim, a gente tá num mundo no qual a gente se submete a algumas coisas e tem que se submeter mesmo, né? Uhum. Mas, veja bem, em alguns momentos, a nossa prática vai ser vista como uma prática que destoa muito do que é considerado ideal pela sociedade presente. Eu acho que esse contraste pode aumentar até. Por exemplo, se a gente fala em questões de família, enfim, o casamento, eu penso que o cristianismo vai manter, né? Boa parte do cristianismo vai manter algumas estruturas familiares, né? Homem, mulher e tal. E na sociedade isso tem mudado. Eu não sei se essa degradação familiar ela é tão linear na sociedade. Eu não tô chamando de degradação. Eu tô chamando, mas eu botei coelhinhos voadores aqui pra quem tá sem o vídeo, né? Eu não sei se essa degradação familiar, entre aspas, ela é tão linear na sociedade, tá? O Keller tinha que é o teólogo preferido do Bibo, ele tinha um exemplo que ele dava que eu gostava muito. Ele falava assim, na década de 70, se um professor de uma universidade tivesse um relacionamento com a sua aluna, isso era considerado um avanço de uma pauta do amor, isso era considerado um avanço positivo, né? Em que os tabus que separam os sentimentos amorosos mais profundos não estão sendo mantidos, estão sendo quebrados para o fluir de um relacionamento. Hoje, se alguém fala que um professor universitário está namorando a sua aluna, a gente já desconfia de abuso. Entendeu? Sim. Então, eu não acho que essa fluidez toda, ela é tão linear assim. Em alguns aspectos, a coisa muda para algo um pouco mais aberto, em outros vão sendo regredidos para algo mais fechado, sabe? Então, eu acho que não é tão fácil a gente pautar essas coisas assim, olha, tá indo para cá. Não sei. O mais importante, eu acho, é que, por causa disso, e essa era a aplicação que o Keller fazia, por causa disso, a gente pode simplesmente pensar que toda moralidade ela é basicamente fluida, você pode pensar assim, ou você pode pensar que há uma vontade suprema e soberana e que você busca essa vontade, entendeu? Isso. Esse exercício de buscar essa vontade de Deus, ele é até certo ponto dinâmico também, porque ele vai trabalhar conosco e às vezes dentro dos nossos preconceitos nós vamos fazer certas afirmações que não são afirmações bíblicas. E isso aí vai ter que ser trabalhado. Então a gente tem que ter esse relacionamento dinâmico com a Escritura em que ela é a palavra de Deus mesmo ali estipulada e nós estamos em transformação em relação a ela. Então a gente precisa ter essa visão. Então dessa maneira eu acho que olhar e pensar assim, o cristão tem que ser moralmente diferente? Tem, mas a partir de qual referencial? Do referencial de Deus. E o que Deus pensa sobre cada uma das coisas? O que a gente acha sobre o que Deus pensa muda com o tempo. O que Deus pensa não, mas o que a gente acha que ele pensa muda. Entendeu? Sim. Então, Cacau, você está dizendo que não tem padrão nenhum? Não, eu estou dizendo que o padrão é a Bíblia. E aí você tem que voltar à Bíblia e voltar e ir reformulando e retomando seus conceitos para ser mais e mais feito segundo a imagem de Jesus Cristo, na sua consciência também. Por exemplo, a escravidão. Não, pra galera perceber bem teu ponto, a escravidão. Teve vários teólogos que aceitaram a escravidão e tal, e tudo bem ter escravos. Mas a mesma Bíblia, e usavam a Bíblia para isso. Tudo bem para eles, não para nós, gente, fica claro. Tudo bem para eles. E, contrapartida, outros cristãos pautados pela Bíblia lutaram contra a escravidão. Então é nesse sentido que às vezes, é isso que o Cacau tá falando, né? Essa fluidez de entender a vontade de Deus no nosso tempo e tal, e transcender, né? Isso. A vontade de Deus é a mesma. A nossa interação com ela muda porque a gente muda, né? Exato. Mas a revelação continua a mesma, né? A revelação continua a mesma. Então isso é importante, entendeu? Por isso que... Por que eu tô falando tudo isso? Não, pera, eu vou te cortar porque eu quero dar outro exemplo. Dá outro exemplo. Vou dar um exemplo. A questão ecológica é um tema que hoje ele pipoca aí, né? Ecoteologia e tal. Eu não tenho dúvidas e que esse vídeo fique no ar por décadas, que, cara, daqui a 50, 60 anos,
os cristãos vão falar do nosso tempo. Mano, como é que os cristãos daquele tempo não faziam nada pela ecologia, pelo meio ambiente, pela questão global, o aquecimento, enfim, sabe? Eu penso que vai ser uma pauta caríssima para os cristãos. Já é, né, uma pauta cara, mas eu digo que hoje é um assunto que quando tu fala, a galera, nada a ver, ecoteologia e tal, papapá. Mãe natureza, ou no caso, irmã natureza, né? Poxa, nada a ver e tal. Mas, mano, eu acho que vai ser uma pauta mega importante no futuro. Não, importante já, né? As pessoas vão cobrar lá na frente, né? Isso, eu quero dizer que ela é uma pauta importante, mas não é uma parada que tu vê no púlpito das igrejas, conferências. Vocês já vão marcar uma conversa sobre ecoteologia. Mano, vai dar 3, entendeu? Vai estar 3 pessoas lá. É isso que eu tô dizendo. E é um tema importante que tem base bíblica, tem, né, enfim. Só que é um tema meio, assim, terciário, quartenário nas discussões teológicas. Mas eu acho que daqui a 50, 60 anos, cara, vai ser um assunto primário, entende? E a galera vai falar, mano... Que, pô, lá em 2024, velho, a galera, tipo, ria de aquecimento global, tá ligado? Eu acho que é um tema que tem sido deixado de lado, mas não porque... não sei, eu acho... Cacau, na nossa bolha, Cacau, que eles falam, Cacau. Não, mas é isso que eu tô dizendo, ele tá sendo deixado de lado. É a mesma coisa que você falar... Trindade é um tema terciário, quaternário na escritura, nas igrejas. Sim, porque o pessoal não prega sobre Trindade o tempo todo, não ensina sobre Trindade o tempo todo. Uhum. Mas é importantíssimo na teologia. Aí, só a nossa bolha aqui que conversa, não é só a nossa bolha, né? Entendeu? Então, assim, eu não sei. De novo aqui. Não, mas ainda assim, Cacau, a gente tem vários livros escritos sobre Trindade. Inclusive, temos aqui a nossa coleção, enfim, tem a Pedro Pamplona, escreveu um livro, né, sobre Trindade. Eu digo que tem uma discussão sobre a Trindade que é efervescente. Você tem... Mas sobre ecologia também é. Sobre ecologia, tem bastante. Comparado, Cacau? Não, comparado não, porque o problema da ecologia é a partir da Revolução Industrial, né? O problema da Trindade é desde o primeiro século. Então tem muito mais tempo pra escrever sobre isso. Se eu olhar pra minha biblioteca aqui, eu vou ter, sei lá, talvez 2 livros que vão abordar o problema da ecoteologia. Beleza, mas a questão não é essa. A questão que você tá falando é assim... Quem é que dá importância... É isso que eu tô querendo dizer. Quem é que dá importância central ou não para algum assunto na teologia? Entendeu? Quem é que dá? Se a gente tá pensando assim, as pessoas não estão olhando para isso, a gente tá falando, então é o interesse das pessoas que dá o interesse das pessoas. Eu imagino que ele é um fator importante. É um fator, mas aí depende de qual é o dado que você quer tirar disso. Ele é central na doutrina ou ele só... mais buscar, sei lá, né? Não sei qual é a palavra. Mas o meu lance é... Se a gente for calcular pelas nossas caixinhas de Instagram, por exemplo, a questão nunca vai entrar. A questão é sempre moral. Nem o evangelho entendeu? Nem o evangelho. Então assim, mas fala o que tu ia falar e eu te interrompi várias vezes. Tu lembra ainda? Aí que a pergunta é, por que eu tô insistindo nisso? Por que a gente tá... Porque é ruim, vai... Puxa, mas por que vocês estão falando isso? É ruim vocês falarem isso. É ruim vocês falarem que a distinção não é moral, porque aí as pessoas vão buscar e tal. Não é ruim. Por quê? Porque o nosso excepcionalismo moral, eu gostei desse termo, eu vou continuar usando. Ele faz com que a gente, primeiro, se frustre quando a gente vê gente crente não fazendo as coisas que deveria fazer. Segundo, nos leva a passar pano para crentes ou ficar buscando exemplos positivos para não ser tão duro com os exemplos negativos e nunca mudar nada, né? E terceiro, porque esse não é o centro sobre como a gente tem que viver a nossa vida na Bíblia. Não é sobre vocês então agora são melhores. Não! Vocês agora têm mais noção de quão ruim vocês são. Entendeu? Inclusive, tem gente que se converte e muda da água pro vinho. Tem gente que se converte e muda só um pouquinho. Tem gente que se converte e nem precisava ter mudado nada aos olhos de quem tá fora, mas dentro dele mudou um monte de coisa. Entendeu? Então essas mudanças, elas são diferentes também, né? O evangelho continua poderoso e a gente continua sendo salvo por outras coisas que não nosso comportamento, pela graça do Senhor Jesus Cristo através da fé. É isso que nos salva. A partir da conscientização mais e mais profunda disso, a gente deve buscar viver em coerência a essa relação. A gente tem uma relação com Deus e a gente tem que ser coerente a essa relação. Então, é por aí. Ficar buscando se a gente é diferente moralmente ou não, eu acho que isso não é bom. O melhor é, Deus tem a sua vontade, eu vou
conhecê-la na Escritura, eu vou buscar conhecê-la, vou a partir do entendimento da Escritura que eu e os meus irmãos temos em Cristo, porque a gente não faz isso sozinho, nós vamos buscar ser fiéis ao que Deus nos pede. E em algumas coisas a gente vai errar. Naquilo que a gente vai errar, a gente vai continuar estudando a Escritura para acertar. E a gente vai continuar buscando mais e mais para acertar. Eu acho que o caminho é esse, entendeu? E a resposta, então, assim, gente, vocês falaram demais, eu não entendi muito. Primeiro, volta, que dá pra entender, tá bom? Mas presta atenção, larga o celular, fecha as abas, que vai dar. Mas o que nos diferencia dos demais não é a nossa moralidade. Não, o que nos diferencia é o estarmos em Cristo. E o estar em Cristo não depende do nosso comportamento. É o nosso comportamento que será afetado pelo estar em Cristo. Que depende disso. Então, esse é o lance, sabe? É como o Cacau falou, tem muitas pessoas que não são cristãs e elas têm uma moral excelente. Elas têm uma moral excelente. Ou seja, é aquele tipo de vista, é da sociedade, sabe? É aquele tipo de gente que a gente fala o seguinte, mano, pô, falta Jesus ali, hein? A gente, poxa, né? É claro que a pessoa pode ter, ela é uma pessoa miserável, carente da graça, e que dentro dela muita coisa pode ser mudada, como o Cacau falou. Mas assim, aos olhos da sociedade, ela é moralmente aceitável, ela é uma pessoa ok no seu comportamento, na sua atitude. Então por isso que não é a moralidade que nos distingue dos não cristãos. O que nos distingue é se estamos em Cristo ou não. Esse é o grande distintivo, né? Um dos aspectos de conversão para Paulo é isso. É o estar em Cristo. Então é isso que nos separa, nos divide, na verdade. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é em quem nós estamos. E obviamente que isso faz diferença na nossa vida, como o Cacau acabou de falar, e eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então é isso. Aí eu lembro do Stott, mano. O Stott fala que cristianismo, ele não é uma religião, no sentido de que, né, a gente não constrói caminhos para chegar até Deus, mas Deus fez caminhos para chegar até nós. O cristianismo não é moralidade, né, no sentido de que o cristianismo não é um conjunto de regras que eu obedeço, logo sou cristão, porque aí vem o problema do legalismo, né? Quando eu transformo o cristianismo em moralidade, eu na verdade eu tô criando ali uma religião legalista. Quando eu quando eu entendo que o que me distingue dos demais, o que me distingue dos de fora, dos não cristãos, é o meu comportamento, isso não é o cristianismo para o Stott, porque o cristianismo não é um conjunto de moral, não é um conjunto de regras. O cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é Cristo. Então, se cristianismo é uma pessoa, é um caminho, é Jesus, o que me distingue dos não cristãos é o caminho que eu estou trilhando. E esse caminho não é resumido em faço, não posso, não toco, não cheiro, não. É um caminho de um relacionamento com alguém que me ama, que me aceita, que me perdoa, que me restaura, que me mostra o caminho certo, que me mostra uma comunidade. Então, assim, não é a moralidade que me distingue, não, mas é onde eu estou, e eu estou em Cristo. Uma vida cruciforme, né? O Emil Brunner, ele fala que ou o cristianismo é fé no Deus revelado em Jesus Cristo ou não é nada. Fé, olha aí. Muito bom. Ou é a fé no Deus revelado em Jesus Cristo. Assim, é uma fé em Deus, sim, mas que Deus? Aquele que a gente conhece em Jesus, né? Agora, mas como isso afeta a minha vida, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Isso afeta a minha vida por causa da coerência. A fé exige essa coerência, tá? Vou contar uma história para tentar exemplificar isso. Uma pessoa vem e traz para nós dois, nós estamos conversando, eu e você, Bill, nós estamos conversando e uma pessoa vem e traz para nós dois um chocolate. Boa. Fala assim, olha, trouxe para você, Bibo, só para você. Pode comer. E vai embora. Aí eu fico esperando e você olha o chocolate e fala, ixi, sei lá, não vou comer nada não. Coisa estranha, minha mãe sempre disse não comer. Sem ser baseado em fatos, porque eu já recebi chocolate e eu fiquei com medo de comer, mas tudo bem, vai. Minha mãe sempre falou pra não receber doce de estranho e tal, né? Exatamente. Aí eu falo, não, cara, tem nada não, pode comer. Pode comer, eu tenho certeza absoluta de que não tem problema nenhum nesse chocolate. Aí você fala, você tem certeza? Então come você, come um pedacinho. Aí eu, pega não, aí, cara, não é pra mim, é pra você, come você. Não, come você, ué, não, é meu, então eu tô te dando, come você, então. Não, cara, pode comer, não tem nada, não tem problema nenhum. Bibo, eu acredito no que eu tô falando? Eu acredito que não tem problema nenhum? Não.
Então, entendeu? Da boca então, pra assim, fora. até na nossa prática, né, às vezes nem da boca pra fora, parece mais que eu tô mentindo, né? Na nossa prática, o simplesmente eu falar que acredito numa coisa, que acredito que aquilo é verdade, se ela não envolve viver por aquela coisa, se ela não envolve eu dar passos considerando que aquilo é verdade, a fé naquilo não é muito assim, né? Não é muito, né? Então, é o que fala lá em Tiago, né? Eu demonstro a minha fé pelas minhas obras, né? Então, eu preciso ter essa coerência. Como o evangelho é uma notícia, eu preciso agir de acordo com essa notícia. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você, tá bom, Bibo? Outro exemplo. Manda, vai. Tá, eu e você compramos ações de uma empresa, certo? Tá uma boa fase, vai. Compramos juntos, inclusive. O mesmo valor, nós compramos juntos. A empresa teve uma ascensão, nos valorização e tal, e tal, e tal. De repente eu chego pra você, Bibo, e falo assim, ô Bibo, é o seguinte, cara, vou te contar só pra você porque você é meu amigo. Eu recebi a informação de que a empresa está com um problema seríssimo e em breve vai explodir uma bomba sobre o board dessa empresa. Rapaz. Essas ações que a gente comprou, que já valorizaram, elas vão despencar assim que essa informação sair. E se eu tô sabendo, eu não sou o único. Deve ter mais gente sabendo. Então eles vão começar a vender essas ações e o preço vai cair. Bora vender essas ações agora. Bora fazer o seguinte, vende as suas ações que eu compro. Garoto esperto. Entendeu? Eu não tô vivendo pela notícia que eu disse. Entendeu? Eu recebi uma notícia e eu não tô agindo segundo a notícia que eu recebi. O evangelho é uma boa notícia. Eu recebo essa boa notícia. Eu tenho que viver por essa boa notícia. Se eu vivo da maneira contrária dessa boa notícia, então eu de fato não acredito nela. Essa é muito mais a questão do que olhar para o mundo e falar, eu tô sendo melhor ou pior que o mundo? Tô sendo melhor ou pior do que o gentil? Entendeu? Boa, mas boa. eu tô praticando na minha vida o que a boa notícia do evangelho me disse ou não estou? Essa é a coerência que é exigida pela fé, entendeu? Então Boa. eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? É por aí que a gente deve caminhar. Exato. Porque senão, de novo, eu volto na minha fala. Se você vai por esse caminho, sou melhor ou não, cara, bem-vindo ao legalismo. Bem-vindo à salvação pelas obras, sabe? E é por isso que esse discurso aí é sempre perigoso, e perigoso aqui com milhões de aspas. Então beleza e tal. Aí assista os outros BT Papos, que a gente já deixou bem claro que não é isso, não é um convite, não é um... É porque assim, por exemplo, quando a gente até fala... Dá pra fazer uma playlist no site do Bibotalk, assim, BT Papo Discipulado. Porque esses nossos vídeos, eles são o basiquinho pra gente aplicar o evangelho na vida, né? Exatamente, cara, basicamente o que o discipulado tem que fazer. Exatamente. Então, cara, é isso, sabe? Não é sobre abrir a porteira. Não, pelo contrário. É sobre viver um caminho, entende? Sobre uma relação. E é muito legal o que você falou, né? Viver por aquilo, pela mensagem que recebeu. Isso é fé. É uma compreensão que eu tenho que me move, sabe? Então, isso é muito legal, viver. Eu até tava procurando aqui antes sobre a palavra amém, mas é que uma vez eu li, cara, eu não acho mais a fonte disso. Então, assim, não leve 100% o que eu vou falar agora, mas eu lembro que eu li sobre isso e eu parecia ser confiável a fonte na época, mas a palavra amém, ela significa, assim, um comprometimento com aquilo que está sendo dito, sabe? Não é só um assim que seja feito, mas é um comprometimento, assim, tipo, eu me comprometo com isso que foi falado, sabe? Então não é só beleza, eu quero que isso aconteça. Não, mas eu me comprometo com aquilo que está sendo falado, assim, um comprometimento com a mensagem. Se isso é verdade, eu não lembro. Eu não sei, mas eu lembro que eu já li isso em algum lugar e a fonte parecia ser confiável. Se você já fez um estudo teológico sobre a palavra amém, ajude nós nos comentários aí. Mas é isso, Sr. Cacau, muito bom. Voltamos não, né? Estamos aí numa nova arrancada do BT Papo e toda semana, toda sexta-feira tem. Cacau, estaremos sabe onde? No dia 13 de julho, estaremos em Londres. Eu, você, Alex, Milho, Vitor e André Heinck. Olha esse time lá em Londres falando sobre o tema da Bíblia. A Bíblia em um dia. Vamos fazer um panorama sobre a Bíblia. O seu tema é qual mesmo, Cacau? É Cristo, né? Ou não? Não. Cristo. Meu tema é Cristo. Seu tema é Cristo. E vai ser muito bacana. Meu tema é Cristo, meu alvo é Cristo, minha vida é Cristo.
Isso. Quem pegou a música aí? E vai ser muito legal. Então, você que é das Europas aí, cola com a gente lá no BTD e o link da inscrição tá aqui. Cacau, dia 25, amanhã, eu, Kender Terra e Léo Cruz e Alcino estaremos no Rio de Janeiro no BTD. Então, se você tá vendo esse BT Papo hoje, é do Rio, cola com a gente no BTD, ainda tem vaga, tá bom? Entra lá no site, compra o seu ingresso. Vai ser um sábado inteiro discutindo escatologia, ou seja, fim dos tempos, esperança, muita coisa doida que o pessoal fala por aí. A gente vai tentar dar um caminho seguro para você entender a escatologia bíblica, tá bom? Amanhã, no Rio de Janeiro. Se você viu o BT Papo no outro dia, passou. Aí a gente se vê em Londres. Ou você que é do Rio, em outubro, eu e o Cacau Marques, e eu não lembro quem, eu acho que é o André Heinck, a gente volta pro Rio em mais um BT Papo e vai ser sensacional. Eu tenho outro aviso aqui. Qual? Muito particular, não é do Bibotalk. Tranquilo, você é nosso, a gente tá tudo junto. Hoje, dia de lançamento desse BT Papo, 24. Dia 18. Nós começamos as comemorações do aniversário da nossa igreja em Nova Odessa. Igreja Batista De novo? Vida Nova em Nova Odessa. Sim. Olha aí. E teremos conosco hoje Paulo On, amanhã Jacira Monteiro e no domingo o Jonatas Ribner. E nós vamos cultuar o Senhor e celebrar por mais um ano de existência. Quem que é o Jonatas Ribner? É o pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações Unidas, junto com o Saião lá. Olha, Então, que da hora, que da hora. Bacana, hein? Então, Semana que vem, então. Isso aí. Não, hoje. Hoje, amanhã e depois. Sexta, sábado e domingo. Ou seja, 24, 25 e 26 em 24, Nova Odessa, 25, Igreja 26. Batista, Vida Nova. Olha Isso aí. Rua Jequitibás 694. Apareça lá se você é da região. Vai aparecer. E você, ouvi no BT Papo e cheguei aqui. Chega cedo, vai lotar. Gente, é isso. Voltamos na semana que vem, terça-feira com BT Cast e sexta-feira com mais um BT Papo, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espera um pouquinho, dá uns 10 minutinhos aí. Vamos conversando enquanto eu vou fazendo.